Olá pessoal, aqui professor Elvir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos continuar a resolver exercícios envolvendo determinantes. Barbadinha, então exercício 11. Calcule o valor do determinante da matriz a seguir. Essa matriz M aqui. Vejo que os elementos são formados por logaritmos. Vejo que nessa primeira coluna aqui começa com 1, depois tem logaritmo de 2 ao quadrado, logaritmo de 2 na terceira. Aqui começa com 1 na segunda coluna, logaritmo de 20 ao quadrado, de 20 na terceira. Quer dizer, aqui eu tenho logaritmos, potências de logaritmo de 2, aqui potências de logaritmo de 20, aqui potências de logaritmo de 200 e aqui de 2000. Tá? Vejo que 1 aqui é a mesma coisa que logaritmo de 2 na 0. Aqui é logaritmo de 2 na 1. E assim por diante. Aqui é logaritmo de 20 na 0. Aqui logaritmo de 20 na 1. Então essa aqui é uma matriz de Vandermonde. Tá? Barbadinha. Tá? Onde esses elementos que estão aqui nessa fila aqui, são os elementos característicos. Então nós vamos aplicar o que a gente estudou lá naquela aula, sobre determinante da matriz de Vandermonde. A gente vai multiplicar as diferenças, começando pelo aquele último elemento, com a diferença de cada um, começando dele e depois retroagindo aqui até o primeiro elemento. Então, o determinante de m vai ficar logaritmo de 2000 menos logaritmo de 2, vezes o logaritmo de 2000 menos logaritmo de 20, vezes logaritmo de 2000 menos logaritmo de 200. Tá? Então, agora esgotou com 2000. Agora eu vou pegar com 200 só. Então vai ficar vezes logaritmo de 200 menos logaritmo de 2 e vezes logaritmo de 200 vezes logaritmo de 20. Agora não tem mais com 200, agora eu vou pegar o de 20, que é só a subtração com o de 2. Então, vezes logaritmo de 20 menos logaritmo de 2. Barbadinha. Então, agora basta resolver isso aqui. E veja que em cada parênteses a gente tem uma diferença de logaritmos. E aqui a gente vai lembrar da propriedade de logaritmo, que o logaritmo da diferença, a diferença de dois logaritmos, ele vem do logaritmo do quociente dos antilogaritmos. Então, o logaritmo de 2000 menos logaritmo de 2, ele veio do logaritmo de 2000 dividido por 2. Aqui o logaritmo de 2000 menos logaritmo de 20 veio do logaritmo de 2000 dividido por 20. Então, vamos transformar aqui e voltar para o quociente. Então, aqui vai ficar o logaritmo de 2000 dividido por 2, vezes logaritmo de 2000 dividido por 20, vezes logaritmo de 2000 dividido por 200, vezes logaritmo de 200 dividido por 2, vezes logaritmo de 200 dividido por 20 e vezes logaritmo de 20 dividido por 2. Barbadinha. Agora a gente vai fazer cada divisão dessas aqui. 2000 dividido por 2 dá 1000, então fica logaritmo de 1000. 2000 dividido por 20 dá 100, fica logaritmo de 100. 2000 dividido por 200 dá 10, fica logaritmo de 10. 200 dividido por 2 dá 100, fica logaritmo de 100. 200 dividido por 20 é 10, fica logaritmo de 10. E 20 dividido por 2 é 10, fica logaritmo de 10. Veja que cada logaritmo aqui, a base é 10, porque não está indicado, porque a base é 10. Então, isso aqui é logaritmo de 10 na base 10. E quando eu tenho logaritmo de um número igual à base, esse logaritmo é sempre igual a 1. Então, o logaritmo de 10 é 1, aqui esse logaritmo também é 1, e esse aqui também é 1. E o logaritmo de 100, eu posso escrever o 100 como 10 ao quadrado. Aí eu teria, vamos fazer mentalmente, logaritmo de 10 ao quadrado. Aí tem aquela propriedade do logaritmo da potência, o expoente passa para frente. Então, o logaritmo de 100 é 2 vezes o logaritmo de 10. E como o logaritmo de 10 é 1, fica 2 vezes 1. Então, o logaritmo de 100 vale 2. 2 vezes 1 vai dar 2. E o logaritmo de 1000, o 1000 é 10 na terceira. E o 3 passa para frente, fica 3 logaritmo de 10. E como o logaritmo de 10 é 1, fica 3 vezes 1, que é 3. Logo, o determinante de m vai ficar logaritmo de 1000, que é 3, logaritmo de 100, que é 2, tudo multiplicando, logaritmo de 10, que é 1, logaritmo de 100, que é 2, logaritmo de 10 é 1 e outro logaritmo de 10, que é 1. E multiplicando aqui, 3 vezes 2, 6, vezes 1 é 6, vezes 2, 12, vezes 1, 12, vezes 1, 12. Resposta, o determinante da matriz M é igual a 12. Barbadinha. Exercício 12.
calcule o valor de x nessa equação. Veja que eu tenho uma igualdade de dois determinantes, não é a igualdade de matriz. Se fosse matriz, eu não poderia igualar. Eu sei que é determinante porque só tem duas barras aqui, ó, e aqui também. Então, o determinante dessa matriz é igual ao determinante desta. Bom, essa aqui é uma matriz, né, 2 por 2. O determinante eu multiplico 1 vezes 0, menos, né, 12 vezes x aqui. Agora, essa de quarta ordem, a gente pode usar a regra de Quiot ou o teorema de Laplace. Então, vamos usar o teorema de Laplace aqui, ó, que é mais fácil, porque eu tenho aqui essa fila aqui, ó, só tem um elemento diferente de zero. Então, eu vou escolher essa coluna, né, que só tem um elemento. Veja que o teorema de Laplace diz que o determinante é igual à soma dos produtos entre cada elemento de uma fila e o seu respectivo cofator. Então, como aqui esses elementos aqui são iguais a zero, eu não preciso calcular o cofator, basta calcular o do 2. Então, vai ser o produto do elemento 2, ó, pelo seu cofator. E o que é o cofator? É menos 1 elevado a i mais j, né, que é a posição do elemento. Né? Esse elemento está na terceira linha e terceira coluna, então menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes, né, o determinante da matriz que sobra quando a gente elimina a linha e a coluna desse elemento aqui. Então, eu elimino a terceira linha e elimino a terceira coluna. Vai sobrar a x mais 1, 0, 2, ó, x mais 1, 0, 2, 0 menos 2, 3, ó, e 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Barbadinha. E aqui, ó, 1 vezes 0 menos 12x, 12 vezes x. E aqui nós vamos desenvolver esse determinante. Ó, menos 1 elevado à sexta aqui vai dar 1, ó, então vai ficar 2 vezes 1. E desenvolvendo aqui, né, usando aquele nosso esqueminha, ó, x mais 1 vezes menos 2 vezes 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. E o menos 2 vai multiplicar os 2 ali. Ó. Então, menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Veja que eu tenho que botar em parênteses o resultado do logaritmo, porque esse 2 vai multiplicar tudo depois. Então, aqui deu menos 2x menos 2. Aqui 0 vezes 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 vezes 2 é 0. Agora, a diagonal secundária precedido de sinal negativo. 2 vezes menos 2 vezes 0 aqui dá 0. 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. E 1 vezes 3 vezes x mais 1 vai ficar 1 vezes 3, que é 3, vai ficar 3 que multiplica x mais 1. E como a diagonal secundária aqui é negativa, vai ficar menos 3 que multiplica x mais 1. Então, menos 3 vezes x é menos 3x e menos 3 vezes 1 é menos 3. Barbadinha. E aqui, 1 vezes 0 é 0, menos 12x. E aqui, vamos reduzir os termos aqui dentro do parênteses, 2 vezes 1 é 2, menos 2x com menos 3x é menos 5x, menos 2 menos 3 dá menos 5. Igual a 0 menos 12x, que é menos 12x. Agora eliminamos os parênteses, 2 vezes menos 5x é menos 10x, 2 vezes menos 5 é menos 10, igual a menos 12x. O que tem x de um lado, o que não tem do outro. Aqui vai ficar mais 12x menos 10x igual a 10. 12x menos 10x é igual a 2x, igual a 10. E x é 10 dividido por 2, que é 5. Então, a resposta x é igual a 5. Barbadinha. Exercício 13. Calcule o valor de x pertencente aos reais para que a matriz a seguir não tenha inversa. Então, eu tenho aqui uma matriz, eu quero calcular o valor desse x aqui, que é o número real, de maneira que ela não tenha inversa. Ora, a gente já viu lá naquela aula, né, sobre aplicação, né, do determinante, que foi a aula 7, né, onde a gente calculou a matriz inversa usando determinante, e a gente viu que uma matriz não vai ter inversa quando o seu determinante é igual a zero. Então, se o determinante dessa matriz A for igual a zero, ela não tem inversa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o determinante e igualar a zero. Daí eu vou achar o x que torna o determinante zero, que é o valor para que ela não tenha inversa. Barbadinha. Então, vamos aplicar o esqueminha aqui. 2 vezes x vezes x dá 2x2. 2 vezes x aqui dá 2x2 também. E 2 vezes x dá 2x2. Agora a diagonal secundária. X vezes x vezes x, né, vai dar x na terceira, com menos dá menos x na terceira.
2 vezes 2, 4. 4 vezes x vai dar 4x. Tá? Com menos fica menos 4x. E x vezes x dá x ao quadrado, vezes 2 dá 2x ao quadrado, com menos dá menos 2x ao quadrado. Igual a zero. Tá? E agora vamos reduzir os termos, ó, começando pelo maior grau, ó, fica menos x na terceira. Veja que 2x ao quadrado menos esse 2x ao quadrado vai anular. Então vai ficar 2x2 mais 2x2 mais 4x2. E o menos 4x igual a zero. Como o coeficiente maior aqui tem, a variável com maior coeficiente é negativo, vamos multiplicar por menos 1 aqui. Ó. Tá? Então aqui vai ficar mais x na terceira, menos 4x2 e mais 4x igual a zero. Tá? Veja que isso aqui é uma equação do terceiro grau, mas ela é incompleta. Todos os termos têm x. Ó. Então, nós podemos colocar o x em evidência. Então, vai ficar x que multiplica x2 menos 4x mais 4. Então, ó, x na terceira dividido por x dá x2, menos 4x2 dividido por x dá menos 4x, e mais 4x dividido por x dá mais 4, igual a zero. Então, com isso, eu tenho um produto de dois fatores. Um fator é o x e outro é esse parênteses. Tá? E o produto é igual a zero. Então, para que o produto de dois fatores seja igual a zero, um dos fatores tem que ser zero. Então, esse x aqui ó, pode ser zero. Ó. Ou esse x2 menos 4x mais 4 pode ser zero. Tá? E quando eu igualei esse x a zero, eu já encontrei um valor para o x. Ó. X é igual a zero. Tá? Porque se eu botar zero aqui, zero aqui, vai dar zero. Tá? E ou x2 menos 4x mais 4 igual a zero. E daqui cai numa equação do segundo grau. Tá? Então, vamos aplicar a forma resolutiva da equação do segundo grau, ou a forma de Bhaskara. Né? Então, vai ficar ó, menos b, né? X é igual a menos b, o b é menos 4, então vai ficar mais 4, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4ac. Menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes 4 dá menos 16. E 2a, 2 vezes 1 aqui vai dar 2. Veja que 16 menos 16 aqui dá 0. E raiz de 0 é 0. Então fica 4 mais ou menos 0 sobre 2. Ora, 4 mais 0 ou menos 0 fica 4. Tá? E 4 dividido por 2. Então o x é igual a 2. Tá? Então, resposta, o x é 0, que a gente achou ali, ou o x é igual a 2. Barbadinha. Tá? 14. Dadas as matrizes a seguir, calcule o determinante de A vezes B. Então, eu tenho aqui essa matriz A e essa matriz B. Tá? As duas matrizes são matrizes 4x4. 4 linhas e 4 colunas. Eu quero o determinante do produto de A vezes B. Tá? Então, nós não vamos fazer o produto, porque nós vamos lembrar né, do teorema de Binet, tá? Que diz que o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto do determinante de cada matriz. Então, em vez de a gente primeiro multiplicar as matrizes e depois calcular o determinante, vamos calcular o determinante de cada uma separado e depois multiplicar os resultados. Tá? Fica mais rápido e mais fácil. Tá? E observando também cada matriz, essa aqui é uma matriz triangular superior. Ó. Eu tenho aqui a diagonal principal e abaixo da diagonal é tudo zero. Então ela é uma triangular superior. E essa aqui é uma triangular inferior. Ó. Eu tenho aqui a diagonal principal e acima é tudo zero. Tá? Então fica fácil o determinante. Tá? Que nós vimos em uma das propriedades do determinante, que o determinante de uma matriz triangular tanto superior quanto inferior, é igual ao produto dos elementos da diagonal secundária. Tá? Então, aqui o determinante da matriz A vai ser o produto desses elementos aqui. Ó. 2 vezes menos 3 vezes 4 vezes 1. 2 vezes menos 3 é menos 6 vezes 4 dá menos 24. Tá? Determinante de B também é triangular, né? Então multiplica os elementos da diagonal principal. Ó. Menos 3 vezes menos 2 vezes 5 vezes 1. Ó. Menos 3 vezes 2 é menos 6, vezes 5 dá menos 30, vezes 1 mais 30 vezes 1 vai dar 30. Tá? Barbadinha. Então, né, o determinante de A vezes B é o produto desses determinantes. Ó. Tá? Menos 24 vezes 30, que vai dar menos 720. Logo, resposta, o determinante de A vezes B é igual a menos 720. Barbadinha. Exercício 15. Ó. Determine o conjunto solução da inequação. Ó. O determinante dessa matriz tem que ser maior que zero. Tá?
Então, é como se fosse uma equação, né? Como se eu estivesse igualando a zero, né? Eu vou desenvolver o determinante e, em vez de igualar a zero, eu vou colocar maior que zero. Tá? Então, desenvolvendo aqui, ó, x vezes 0 vezes x dá zero. Tá? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 vai dar mais 2. Tá? E agora aqui, ó, x vezes 1 vai dar x, vezes 0 vai dar zero. Tá? Então, a partir da diagonal principal. Agora, a diagonal secundária. 0 vezes 0 vezes 2 vai dar zero. Ó. Tá? Botei o menos ali, menos zero. Tá? Agora, x vezes 1 dá x, x vezes x dá x ao quadrado. Com menos da diagonal fica menos x ao quadrado. E, por fim, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes x dá x. Com menos fica menos x, maior que zero. Tá? E aí, organizando isso aqui, ó, colocando em ordem, né, fica menos x2, menos x, mais 2 maior que zero. Tá? Então, eu tenho que resolver essa inequação. Tá? Vou multiplicar por menos 1 só para ficar positivo ali. Ó. Mas quando eu multiplico uma inequação por um número negativo, tá, o sinal da inequação inverte. Então, aqui vai ficar mais x2, mais x menos 2, menor que zero. Então, eu tenho que achar os valores de x para que essa equação seja menor que zero. Tá? Então, ela é uma equação do segundo grau, né? Como se fosse uma função do segundo grau. Tá? Então, eu tenho que descobrir onde é que essa função é negativa. Então, eu vou fazer o estudo do sinal da função. Vamos achar as raízes da função, ó, tá? Como se fosse resolver a equação igualando a zero, né? Achar as raízes. Tá? Então, fica menos b, ó. O b aqui é 1, vai ficar menos 1, mais ou menos b ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos 4ac. Menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. E 2a, 2 vezes 1 é 2. Vejo que 1 mais 8 aqui é 9, e raiz de 9 é 3. Tá? Então, o x' vai ficar, né, menos 1 mais 3, que é 2, dividido por 2, que dá 1. E o x duas linhas, menos 1 menos 3 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Veja que eu estou fazendo mentalmente, né? Revisando. Então, ó, 1 mais 8 aqui dá 9, e raiz de 9 é 3. Tá? Então, fica menos 1 mais 3, que dá 2, dividido por 2 dá 1. Depois, menos 1 menos 3 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Tá? Então, essa equação tem duas raízes, 1 e menos 2, que é onde ela é igual a zero. Tem que cuidar. Eu quero valores em que ela é menor que zero. Nas raízes ela é igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o eixo x. Tá? E como ela é uma equação, né, do segundo grau, tem concavidade para cima, ó, que é positivo, ó, concavidade para cima, e as raízes é onde ela corta o eixo x aqui. Ó. Então, aqui é o menos 2 e ali é o 1. Ó. Tá? Então, veja que nesse trecho aqui, para cá, ela está acima do eixo x, então aqui ela é positiva, e aqui também. E aqui entre o menos 2 e 1, ela é negativa, ó. Ela está para baixo do eixo x. E o que é que eu quero? Eu quero onde ela é menor que zero. Então, ela é menor que zero nesse trecho aqui, ó, que vai de menos 2 a 1. Só que no menos 2 e no 1 não serve, porque ali ela é zero. Eu quero só menor que zero. Tá? Então, a resposta, né? A solução da inequação vai ser aberto no menos 2 e aberto no 1. Então, é intervalo aberto de menos 2 até 1. Tá? E aberto no menos 2 e aberto no 1. Tá? Barbadinha. Tá? Então, é um exercício bom aqui para a gente lembrar, né, a solução de inequação do segundo grau. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula, nós vamos ter mais uma lista de exercícios complementando o nosso estudo de determinantes.